Paz, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. Deus, Ele tem uma palavra para a sua vida e para a minha vida. Deus, Ele tem uma palavra de despertamento, uma palavra de exortação, uma palavra de encorajamento para a sua vida e para a minha vida. Amém? Abram então a Bíblia comigo. Vamos ler então a carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler então no capítulo 2, no versículo 1 até ao versículo 10. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 1 até ao 10. Vamos ler. O apóstolo Paulo então ele escreve assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos por quem tu és, pela tua misericórdia que se renovou em mais um dia, nos alcançando, e a tua graça, Senhor, ela nos faz estar em pé, ela nos faz estar vivos, ela nos faz estar a respirar, ela nos marcou, ela estabeleceu mais um momento, mais uma oportunidade, onde nós podemos entrar no Santo dos Santos para te adorar, para te glorificar, para poder, sim, ó Deus, ser direcionado, guiado pela tua palavra. Por isso, Senhor Deus, agora vem tomar a direção. Pai, toma, Senhor, as nossas mentes cativas da tua palavra, cativas da tua vontade, cativas do teu Santo Espírito, que o teu Santo Espírito ele venha assim, ó Deus, abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, que o Senhor venha falar aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Fala connosco, porque como teu povo nós precisamos ser instruídos, guiados, corrigidos, exortados, encorajados, Senhor. Deus, nós precisamos despertar, e por isso, Senhor, é a tua palavra que nós precisamos ouvir, nós precisamos ser instruídos pela tua palavra. Por isso, Pai, fala conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus, e que esta palavra, ela venha assim, ó Deus, frutificar em nossas vidas, em nossas obras, em nossas ações, Senhor Deus, e que o teu Espírito Santo nos possa mover para uma vida nova, para uma identidade nova, para frutificar tudo aquilo que o Senhor vai nos dar nesta noite. Em nome de Jesus, que o teu reino avance e que o teu nome seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nós temos aqui o apóstolo Paulo trazendo uma mensagem de despertamento. Nós temos aqui então o apóstolo Paulo trazendo então uma mensagem de alerta, como nós lemos então nestes 10 versículos. O apóstolo Paulo então aqui, ele está trazendo à luz para a igreja de Éfeso, para o povo de Efésios, aquilo então que eles eram outrora, aquilo que eles eram então no passado, quando então eles ainda não conheciam o Evangelho, quando então eles ainda não conheciam a fé em Cristo Jesus, quando então eles ainda não conheciam as boas novas de Cristo, quando então eles ainda estavam mortos espiritualmente, quando então eles ainda estavam em trevas, quando então eles andavam ainda como ovelhas desgarradas sem
pastor, quando então eles ainda estavam mortos espiritualmente, quando então eles ainda andavam segundo a carne, satisfazendo então as vontades da carne, as vontades, as suas concupiscências, quando então eles ainda viviam segundo o mundo, quando então eles ainda amavam, quando então eles ainda viviam segundo o mundo, amando o mundo, querendo então e desejando então tudo aquilo que o mundo apresentava para eles, onde então eles viviam longe de Deus, onde então eles viviam separados de Deus, onde então eles viviam ausentes de Deus, onde então eles andavam caminhando de mãos dadas com o próprio Satanás, onde então eles viviam satisfazendo as suas vontades carnais, onde então eles viviam satisfazendo as exigências do próprio diabo, onde então as suas obras, onde então as suas ações eram então ofensas e transgressões perante então os olhos do Altíssimo, perante então os olhos de Deus, onde então as suas práticas eram então abominações, ofensas perante Deus. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo lembrando então aquilo que este povo era no passado, aquilo que este povo era sem Cristo, aquilo que este povo era quando então não conhecia Cristo, quando não conhecia então o Evangelho, quando não conhecia então a graça de Deus através disso, quando então não conhecia a fé em Jesus Cristo. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo lembrando a eles o que eles foram no passado, o que então eles eram, o que eles foram então no passado, mas também nós temos aqui o apóstolo Paulo recordando a eles o que Deus fez nas suas vidas, lembrando então o amor de Deus, lembrando então para eles o amor de Deus, lembrando então a eles a misericórdia de Deus, lembrando então a eles o perdão de Deus, quando então Deus estendeu a mão a todos eles, quando então Deus fez aquilo que ninguém poderia fazer, quando Deus então fez o imaginável por eles através de Jesus, porque foi isso mesmo que Deus fez. Deus então, ele estendeu o seu braço forte através de Jesus, através do Filho, trazendo então a vida e vida em abundância, trazendo então a luz àqueles que estavam em trevas, trazendo então a vida àqueles que estavam simplesmente mortos e condenados. Então, nós vemos que Deus, ele, através de Jesus, ele trouxe então a vida, vida abundância, ele trouxe então cura, ele trouxe então libertação, ele trouxe então restauração, ele trouxe então o perdão de Deus, ele trouxe então a misericórdia de Deus, aquele povo que merecia ao inferno, aquele povo que merecia então o juízo de Deus. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo lembrando então ao povo de Coríntios, à igreja de Coríntios, aqueles homens e mulheres. O apóstolo Paulo então aqui ele lembra a eles a obra que Deus fez nas suas vidas através de Jesus Cristo, onde então eles no passado eles estavam mortos, quando então eles no passado estavam então condenados, quando então eles no passado estavam sentenciados, mas então aparece então um homem que toma tudo isso para ele, que toma então a morte desse povo, a condenação desse povo, a sentença desse povo, dando então a oportunidade a eles de crer, a oportunidade de eles de aceitar e rejeitar então o pecado, o mundo, e de aceitar esse homem que deu a sua vida por eles, e esse homem se chama Jesus Cristo. E então esse povo que creu, esse povo que aceitou, eram então o povo de Coríntios, eram então esses homens e mulheres que faziam parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo em Coríntios. Então nós temos aqui uma grande obra de Deus através de Cristo na vida do povo de Éfeso, onde então
Cristo os salvou, onde então Cristo os alcançou, onde então Cristo os salvou através da graça que vem do alto, através da graça que vem de Deus. O apóstolo Paulo, ele lembra que essa graça, ela não é merecida. O apóstolo Paulo lembra que essa graça, ninguém é digno dessa graça. O apóstolo Paulo lembra que essa graça, ela não é comprada, ela não é conquistada. Essa graça, ela não é mérito de algum homem. Essa graça, ela não vem porque o homem merece. Essa graça de Deus, ela não vem porque o homem é digno, porque o homem então é bonzinho. Não. Essa graça, ela não é por obras. Essa graça, ela não é por boas ações. O apóstolo Paulo lembra e deixa bem claro que essa graça, ela se chama dádiva de Deus, que essa graça, ela se chama dom de Deus. Ela é um dom gratuito de Deus para aquele que aceita Jesus, para aquele que aceita então Jesus como Senhor e Salvador, que passa então da morte para a vida, das trevas para a luz. Então ele é reconciliado, perdoado e justificado por Deus através de Cristo, através do sangue derramado na cruz do Calvário, porque a palavra de Deus fala que Cristo, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então o apóstolo Paulo, ele mostra então aqui que o homem, ele não merece nada de Deus, muito menos o céu, muito menos a salvação. A verdade é que o homem, a verdade é que nós precisamos entender que nós homens, que nós pecadores, que nós miseráveis, nós merecemos o inferno, mas porém a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a mão de Deus, ela foi estendida para o homem, ela foi estendida para o pecador, para que então o homem, esse pecador, receba Jesus e que através de Jesus ele seja perdoado, reconciliado e salvo. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo também lembrando que o povo de Corinto, eles foram chamados para uma obra, eles foram escolhidos por Deus para uma obra, eles foram salvos não para ficarem parados, não para ficarem de braços cruzados, mas eles foram salvos com um propósito, para então levar a mensagem da salvação, para então levar a salvação, para então levar então a mensagem da cruz que salva o homem, que liberta o homem, como o apóstolo Paulo fala, que o Evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, Deus, ele nos chama. Deus, ele chama, ele escolhe, ele salva, para que então essa pessoa leva a salvação, essa pessoa então ela leva as boas novas. Nós precisamos entender que ninguém é salvo porque é santo, nós precisamos entender que ninguém é salvo porque é bom, ninguém é salvo porque é digno disso, ninguém é salvo porque merece. Não, nós somos salvos pela graça, nós somos salvos para produzir as boas obras, nós somos salvos para levar as boas novas, nós somos salvos para produzir a salvação, para ministrar essa salvação, para ministrar então as boas novas de Cristo. Então, este texto, ele é um texto glorioso. Ele nos mostra então que Deus, ele nos chama independentemente de como nós estamos do momento. Pois é óbvio que quando nós não estamos em Deus, então nós pertencemos ao mundo. Nós somos então mundanos. Nós somos então simplesmente ímpios, vivemos então longe de Deus e agimos então não com Deus, não por Deus, mas contra Deus. Agimos então contra o próprio propósito de Deus, agimos então contra o próprio reino de Deus. Mas Deus, sendo misericordioso Deus, então ele nos chama, ele nos alcança, ele nos perdoa através de Jesus, ele nos reconcilia através de Jesus, e então ele começa a fazer uma obra linda, nos transformando e nos mudando completamente, nos limpando, nos sarando, nos salvando então para nós levarmos então essa salvação. E então Deus nos salva e Deus então nos levanta para pregar, para partilhar, para levar então a mensagem da cruz, para levar então a mensagem da reconciliação entre Deus e o homem através do único mediador, através do único intermediário entre Deus e o homem, Jesus Cristo, que morreu há 2000 anos atrás no Calvário, para
por todo aquele que crê, por todo aquele que vai aceitar Ele, por todo aquele que vai entregar a sua vida a Ele. Então nós fomos chamados, nós somos escolhidos para ser ministros, para ser embaixadores do reino de Deus. Só que, por outro lado, este texto, ele também me faz pensar muito acerca da sua vida e acerca da minha vida, acerca da nossa vida, acerca então da nossa maneira de pensar, acerca da nossa maneira de agir. Na verdade, muitas vezes nós esperamos que o ímpio ele tenha atitudes bíblicas. Muitas vezes nós esperamos que o ímpio ele tenha atitudes de um cristão, de uma pessoa cristã. E então muitas vezes nós esperamos do ímpio santidade, muitas vezes nós esperamos do ímpio mudança rápida, transformação rápida. Nós queremos então que o ímpio ele tenha então uma mudança rápida, queremos então atitudes novas, ações novas, obras novas. Então muitas vezes nós esperamos então muitas vezes as pessoas virem até nós, mas não procedendo da maneira ímpia, da maneira pecaminosa, de qualquer jeito, de qualquer maneira. E a verdade é que por isso nós acabamos por não ser misericordiosos, acabamos até por esquecer o nosso passado, esquecer então aquilo que nós éramos do passado, acabamos até por esquecer as nossas práticas no passado, aquilo que nós fazíamos no passado, as nossas ações do passado, acabamos até por esquecer o processo que Deus fez nas nossas vidas quando então nós nos convertemos, quando então nós nos entregamos, quando então nós reconfessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Acabamos até por não nos lembrar daquelas pessoas que Deus colocou ao nosso lado para orar por nós, para nos encorajar, para nos instruir, para não desistir de nós, pessoas que não abriram mão de nós, pessoas que intercederam por nós, pessoas que em vez de nos darem pontapés do cu, pessoas que em vez de nos deixarem de lado, pessoas então que nos abraçaram, pessoas então que não abriram de nós. E muitas vezes nós nos esquecemos dessas pessoas que Deus colocou ao pé de nós para nos ajudar, pessoas então que estiveram perto de nós, pessoas então que nos encorajaram no nosso tempo de conversão, no nosso tempo que nós entregámos a nossa vida, pessoas então que estiveram connosco de mãos dadas, orando connosco, pessoas então que tiveram paciência, pessoas então que tiveram misericórdia, pessoas então que tiveram mansidão. E nós agora então no outro lado daquelas pessoas que nos ajudaram, que estiveram então perto de nós, agora nós agimos de maneira errada, agora nós agimos de maneira hipócrita. A verdade é que muitas vezes nós procedemos da maneira hipócrita. Muitas das vezes nós somos hipócritas porque nós esquecemos aquilo que Deus fez, a obra que Deus fez, de onde Deus nos tirou. Deus então nos tirou no fundo do poço e agora nós achamos que já sabemos tudo, que nós somos mais e melhor, que nós somos mais santos, que nós somos mais justos, que nós somos mais fiéis, que Deus nos ama mais, que nós somos mais filhos, que o amor de Deus é maior por nós. E nós muitas vezes agimos de maneira errada. Nós somos então muitas vezes hipócritas, porque nós esquecemos que Deus olhou para nós com misericórdia, porque nós esquecemos que Deus olhou para nós com compaixão. Esquecemos então que Deus, Ele não olhou para nós como o mundo olha, Ele não olhou para nós como o homem olha, mas Deus, Ele olhou para nós com misericórdia. Deus, Ele não olhou para nós um dia pelo nosso pecado, mas Deus olhou para nós sim, para aquilo que nós seríamos na sua presença, para aquilo que nós seríamos quando nós fôssemos então cumprir os planos de Deus, o ministério que Deus nos chamou. Então, em nome de Jesus, é tempo de nós nos examinarmos, é tempo de nós pararmos para refletir um pouco sobre este assunto, porque nós precisamos então refletir, nós precisamos olhar mais para as pessoas, mais para o nosso próximo com misericórdia, nós precisamos olhar mais para o nosso próximo com paciência, nós precisamos parar de ser juízes e nós precisamos parar de desprezar, de fazer exceção de pessoas, de amar somente aquele que me ama, somente aquele que nos ama, de fazer o bem somente aquele que nos faz. E nós precisamos olhar mais com misericórdia, porque a palavra de Deus fala que a misericórdia
que a misericórdia ela triunfa no juízo, que só haverá misericórdia para aquele que tem misericórdia. A palavra de Deus fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão alcançados pela misericórdia, serão achados de misericórdia. Então é tempo de nós olharmos para o nosso próximo, para essas pessoas, não com arrogância, não com vaidade, mas é tempo de nós nos compadecermos, não olhar para essas pessoas com vaidade, com arrogância, com desprezo, mas olhar para essas pessoas com amor, agindo então em prol do reino de Deus, porque nós não podemos ser seres implacáveis, que acham então que as pessoas têm que agir logo como nós, que acham então que as pessoas têm que proceder logo como nós. Nós não podemos achar que as pessoas elas vão fazer tudo como nós fazemos, porque simplesmente nós esquecemos do passado, porque simplesmente esquecemos daquilo que Deus fez conosco no início, porque nós precisamos entender e nós precisamos nos lembrar que houve um processo na nossa vida, houve um processo de santificação, onde houve um processo de mudança, houve um processo de transformação. Então nós precisamos entender que há um processo na vida dessas pessoas, que há um processo na vida do nosso próximo. O nosso papel não é a igreja, o nosso papel é ser igreja, viver como igreja. O nosso papel é estar perto dessas pessoas, o nosso papel é orar, é estar perto dessas pessoas, o nosso papel é ajudar essas pessoas, é instruir essas pessoas, é encorajar essas pessoas, é servir essas pessoas e não ser pedra de tropeço na vida dessas pessoas. O nosso papel é abraçar essas pessoas, o nosso papel é crer naquilo que Deus vai fazer na vida dessas pessoas, que Deus, ele, assim como fez na nossa vida, ele vai fazer na vida dessas pessoas, porque isso sim é glorioso, nós pensarmos assim, termos então uma mente espiritual, não olhando para aquilo que a pessoa é hoje, mas olhando para aquilo que a pessoa será na presença de Deus, olhando para aquilo que a pessoa será na vontade de Deus, no plano de Deus, no ministério que Deus tem na sua vida. Isso sim será glorioso, porque então nós testemunharemos, nós teremos então um testemunho lindo mais tarde, vendo então aquilo que Deus vai fazer na vida dessa pessoa, porque simplesmente nós não abrimos mão dessa pessoa, porque simplesmente nós, em vez de darmos um pontapé do cu nessa pessoa, porque simplesmente em vez de nós fazermos exceções, de condenarmos, julgarmos essa pessoa, nós ficamos perto dela, nós abraçamos ela, nós amamos ela, não desistimos, nós não abrimos mão dela. Nós precisamos lembrar-nos que Jesus, ele não abriu mão de nós, por isso nós não podemos abrir mão do nosso próximo, nós não podemos abrir mão das pessoas que Deus traz até nós, das pessoas que Deus coloca nas nossas vidas. Nós não podemos abrir mão dessas pessoas, em nome de Jesus, que nós possamos nos lembrar de Jesus, o maior servo, o servo dos servos que passou pela terra, aquele que mais serviu, aquele que mais se dispôs, aquele que mais se disponibilizou. Ele foi o servo dos servos. Jesus, ele disse que ele não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar. Jesus diz que ele não veio para julgar, mas ele veio para servir. Então que nós possamos amar a servidão, que nós possamos amar ajudar, que nós possamos amar servir, que nós possamos amar o nosso irmão e que nós possamos estar perto, encorajar e instruir e não abrir mão dele, assim como Cristo um dia não abriu mão de nós. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração em nome de Jesus, e que esta palavra ela venha gerar mudança na sua vida e na minha vida, que esta palavra então ela venha criar vida em nós, ela venha criar frutos novos, obras novas, misericórdia, graça, paciência, mansidão, em nome de Jesus. Que o Senhor então possa abençoar a sua vida em nome de Jesus, poderosamente e ricamente, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém.